E aí, gente, tudo bem? Esperar um pouquinho a galera entrar aí. Estamos aqui no Facebook, estamos aqui no Instagram. A Nath, já aproveita e já fala pra gente se o áudio tá bom. Fala aí, amor. Já vai dando um retorno aí pra gente, como tá o áudio, tá tudo certinho. Isso, fazendo favor, já fala se o áudio tá bom ou não, pra gente já verificando aqui, tá? Pessoal entrando aí. Gente, só tá ótimo, então beleza. Fechado. Tá começando bem. Tá começando bem, né? Eric, tudo bom, Eric? Opa, falou que tá bom o áudio. O Otavião entrou aí, ó. Mas tá bom. Vamos aqui. A gente olha aqui, pra mim fica tranquilo. Bom, gente, só para vocês saberem, né? A imagem tá um pouco atrasada. Deixa eu só ver aqui. Internet, ajuda nós. Gente, só confirma então, a imagem ainda continua chegando um pouco atrasada? Como é que tá? Qualquer coisa a gente encerra rapidinho, só para dar uma reiniciada no roteador, né? Eu fiz isso mais cedo. Qualquer coisa já entra de novo. Só confirma então se a imagem chega atrasada ainda, fazendo favor. Assim eu faço, né? Está top. Está bom. Mas tá bom. Tá. Pode ser a internet de outras pessoas também. Certo. Bom, gente, só para ir adiantando então um pouquinho. Meu nome é Guilherme, como eu acho que todo mundo conhece. Essa aqui é minha esposa Camila, né? Exatamente. Carolina. Não é Carlinha. Maldade. E assim, bom, esse projeto, como todo mundo tá sabendo, né? Teve um início há 4 semanas atrás. Caraca, já vai mais de um mês que a gente tá caminhando junto. E primeiro a gente falou sobre a mulher solteira e seus desafios. Falamos sobre o homem, né? Chamado e atitude. Falamos sobre namoro, tempo de conhecimento e afetividade e sexualidade. E agora a gente vai entrar sobre casamento. Ai, meu coração, eu estava esperando muito, verdade, estou muito feliz. Eu estava esperando muito por esse momento, assim, por essa live, né? Ela é especial pra gente, como casal. Sim. Eu queria agradecer vocês que estão aqui com a gente, tá? Bora começar, né? Isso aí. E aí, gente, pode ir interagindo, pode ir conversando que a gente vai levando, tá bom? A gente decidiu começar essa live falando um pouco sobre a vida antes do Guilherme e da Camila, né? Namoros anteriores e o que a gente aprendeu com eles, tá? A primeira coisa que eu sempre falo, você nunca deve falar mal do seu ex ou da sua ex, né? Por quê? Porque o que você passou com ele, o que você sofreu com ele ou com ela, hoje te faz uma pessoa melhor. Posso pegar pela minha experiência, tá? Hoje me fez um esposo melhor para Camila. E assim como eu tenho certeza que os namoros delas anteriores, né, ela sofreu um pouquinho, ela vai até falar um pouquinho depois aí, né, dando spoiler, chegou a perder 12 quilos. Mas também fez dela uma pessoa melhor, uma Camila melhor para estar com o Guilherme, sabe? Então assim, todos os meus namoros, né, eu fui uma pessoa que namorou muito. Né? Eu tive 3 namoradas, né? E as 3 namoradas sempre foram tempos grandes, 2 anos e meio, 3 anos, 1 ano e meio, né? E assim, nem todos acabaram bem, a maioria acabou muito mal, mas se durou o tempo que durou, é porque no meio do caminho foi bom. E eu não posso jogar esse caminho, essa caminhada totalmente fora, né? Eu amadureci com isso, eu aprendi com isso. E, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi bastante
e que é difícil até pro homem admitir eu fui controlador demais nos meus outros namoros, né? Eu fui tão controlador que eu fiz mal para outra pessoa. E quando eu cheguei para namorar com a Camila, eu falei para ela, ó, me ajuda nisso, porque eu não posso ser uma pessoa que controla demais, né? E então, por exemplo, uma coisa que eu tirei de bom dos meus namoros, né? Você quer falar um pouquinho dos teus? Bom, falar em específico do último, né, o mais longo. Eu fui noiva, né? Um namoro, entre namoro e noivado longo, né? Mais de 5 anos. E foi assim, uma confirmação que Deus me trouxe através do fim, aliás, do meio que gerou o fim do namoro, né? No relacionamento. E foi pra mim muito trágico, né? Porque eu já estava noiva, já estava me preparando para um casamento, porém a pessoa não, né, infelizmente, ou felizmente, porque hoje estou com o Gui, né, não vinha agregar comigo a minha vida, né, muito pelo contrário. Eu fazia, né, na época, fazia tudo para agradar a ele, e eu me burlava para agradar ele. Vamos resumir a isso, tá? E isso não me fazia bem, eu ia só me reduzindo, eu não me satisfazia em momento algum. Pra quê? Né? Aonde chegou tudo isso? E aí sempre perguntava a Deus, será que vai valer a pena? Como que isso, né? Eu vou casar, é pro resto da vida. Não tem como eu, 1 ano depois, não quero mais, tchau. Não funciona, não é assim. E aí Deus me mostrou que não era a pessoa certa, me mostrou de uma maneira que me machucou demais. Eu perdi 12 quilos na época, mas aí eu percebi o meu valor, né? Através dessa história toda. Falei assim, eu não mereço sofrimento, né? Dei a volta por cima, de uma maneira saudável. Comecei a praticar ainda mais exercício, ainda mais atividades físicas. E foi aí que eu comecei a minha volta por cima. Comecei a me dar o valor, que desde o início eu deveria ter me dado, mas não, né? E foi aí que eu comecei a dar a volta por cima, correr de uma forma saudável atrás do que eu tinha perdido, né? Nesse tempo, né, com o meu ex. Mas eu aprendi muita coisa boa, né? E olha quem está nos acompanhando, Padre André, falando aí, quero dizer que eu casei esses dois e eles nunca mais me visitaram. Não é verdade isso não. Eu só não vou debater aqui agora porque a gente não tem muito tempo. Mas conversamos isso pessoalmente depois. E assim, e quando a gente se conheceu? Eu e a Ká nos conhecemos quando ela tinha terminado o relacionamento dela há algum tempo, né? Uhum. Eu também. E a gente se conheceu quando eu estava na minha dúvida vocacional. Eu estava em dúvida vocacional, né? Eu tinha terminado meu noivado anterior, porque eu estava com dúvida vocacional, eu não sabia se eu queria casar, se eu queria ser padre. E o engraçado, que eu ia numa missa, e aí eu vi um pai levando o filho pro ofertório. Eu falei, nossa, quando eu casar, ter um filho, eu vou levar o meu filho pro ofertório desse jeito, né? E aí, ao mesmo tempo, eu olhava pro padre e falava, nossa, eu não concordo com o que esse padre tá fazendo, não. Quando eu for padre, eu não vou fazer isso não, ou eu vou fazer isso sim, né? Dentro de uma missa eu já tinha sido pai e padre umas 500 vezes. e nesse tempo, a mãe dela me ligou, não conhecia ela nunca na minha vida, falou assim, Guilherme, a gente está chamando umas lideranças para viver um encontro aqui, eu aceitei, né? A minha futura sogra me ligando, gente, eu nem sabia. E a gente se conheceu, né, nesse encontro, a gente passou a ser bastante amigo, né? A gente viramos amigos mesmo, tanto que ela me chamou pra sair, mas chamou pra sair, tipo, por educação. Por educação, gente, ela que virou. Não achou que eu ia aceitar, né? E aí eu acabei aceitando, só que aí os dois ficou um pouco com vergonha, eu falei assim, como assim? e no meio dessa história toda, a gente virou muito amigo, e aí quando a gente percebeu, a gente tava gostando um do outro. E aí a Camila foi até se confessar por causa disso. Como assim eu estar gostando de alguém com dúvida vocacional? Como me explicar diante de um fato? Aí na época eu tinha muita amizade com um padre, me organizei com ele pra gente bater um papo, acabou gerando a confissão, enfim. E no meio da conversa toda, ele me falou, mas Camila,
Vocês estão fazendo alguma coisa de errado? Não. Estamos apenas conversando. Ele tá em dúvida? Tá em dúvida. Não resolveu nem por ser padre, nem, né? Tá no meio do caminho. Tá indeciso. Quem sabe você não é a resposta, então, da dúvida dele. Tá aí, né, a resposta da dúvida. Tcharam! E quando a gente conversou, a gente se declarou um pro outro, falou, tô gostando de você, tudo. E aí quando a gente começou então a namorar, depois disso, né? Só que aí a gente já quis fazer as coisas certas desde o início. Tanto que eu falei pra ela, vai lá, fala pros teus pais, eu vou falar pra minha mãe. Tanto que a minha mãe me xingou muito quando eu falei que eu ia começar a namorar alguém. Você largou da outra porque você não sabia o que você queria da tua vida. E aí eu falei, não mãe, então, mas eu tô querendo fazer do jeito certo, tô te contando por causa disso. E ela também foi e contou pros pais dela. Os pais dela não acreditaram muito de início, falaram assim, como assim o Guilherme que tá com dúvida vocacional? Aquele é seu amigo, mas vocês vivem conversando e dando risada. Pois é. Né? Por isso que é importante a gente ter amizades saudáveis, né? E tá aberto pra isso. E aí quando a gente começou a namorar, a primeira coisa que a gente fez foi não cometer os mesmos erros dos namoros passados. Já fica a dica. Fica a dica. Nunca cometa os erros do namoro passado. E quais foram esses erros? Não conversar, não dialogar e não negociar. Pois é. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, vamos negociar. Eu já fui logo de cara falando assim, o Guilherme, eu quero já te falar quem é o Guilherme. O Guilherme é assim, é assado. O Guilherme é chato nisso, o Guilherme é legal nisso. Porque quando a gente se apaixona por alguém, a gente tende a vestir uma máscara, né? Porque eu sempre quero mostrar a minha melhor versão para outra pessoa. Sim. Né? Não é por maldade, mas é instinto. Tipo assim, eu quero mostrar a minha melhor versão. Eu quero que ele goste de mim. Né? E para que ele goste de mim, eu tenho que, né, mostrar o meu melhor. Isso é de erro. Porque o tempo passa, a gente não consegue segurar essa máscara por muito tempo e aí chega naquela conclusão. Eu não conhecia esse Guilherme, eu não conhecia essa Camila. Ele não fazia isso. E aí foi quando a gente decidiu, falei, vamos já conversar logo de cara? Falei, vamos. Então a gente começou a conversar bastante. Aí eu fui falando pra ela, eu gosto disso, não gosto. Duas coisas que eu não gosto, que a Camila fazia ou faz, não sei, né? Como você não sabe? Vai depender, você tá amamentando agora. Duas coisas. Eu não gosto de quem tem tatuagem. Não gostar e respeitar é diferente, tá, gente? Eu respeito, mas eu não gosto. E a Camila tem duas tatuagens. Ela tem uma no pulso e ela tem uma grande nas costas, enorme nas costas. E aí eu falei assim, eu não gosto de quem bebe, né? Não gostaria de namorar alguém que beba. E eu não gosto de roupa curta. 3 coisas que eu não gosto. Aí eu falei assim, mas beleza, acima de tudo respeito. Então eu te respeito porque você tem tatuagem, te respeito porque você bebe, mas eu não consigo abrir mão da roupa curta. Então eu já falei pra ela, isso eu consigo aceitar e te respeitar, porque você é assim, eu tenho que aceitar, eu tenho que amar a Camila do jeito que ela é. Fácil de negociar com uma pessoa assim, né? Direta e reta. Ou é assim ou não é. Aí você quer ficar com a pessoa, beleza. E aí eu falei, eu tenho que aceitar a Camila do jeito que ela é. Então beleza. Vai a Camila com tatuagem e tudo, com bebida e tudo. Gente, ela não bebe pra ficar bêbada não, tá? Ela bebe normal. Bebe normal é bom. Social, né? Socialmente. Só que eu falei, com isso tudo eu abro mão. Mas da roupa curta não. Eu falei, e você não é obrigado a namorar comigo. Posso abrir aspas? Manda bala. Eu nunca fui de beber, gente. Nunca. Sempre abominei. Mas, para agradar meu ex, o que eu fiz? Comecei a beber. Olha que beleza. Olha que beleza. Enfim, do mesmo jeito que eu comecei, com a influência do ex, hoje eu abro mão porque não agrada, certo? Então, as concessões... Entende? E é justamente isso. Então, o que eu falei pra ela, eu não abro mão da roupa curta. Mas do bebê foi decisão dela, não foi minha. Né? Porque ela falou assim, bom, já que não te agrada, eu vou nessa com você. Então aí, nessa questão, a gente aprende 2 coisas. Primeiro, ninguém muda por medo, ninguém para nada por medo. E ninguém para porque você tá falando, eu vou ficar com você se por causa disso. Não. Nós mudamos porque nós amamos, né? E a Camila, por mim,
por querer estar comigo e por querer me agradar e saber que as minhas intenções eram boas, o que ela fez? Não, eu abro mão da bebida, não tem problema. Sem problema nenhum. Já adianto aqui, tá? Beber, a igreja fala que é pecado? Não, não é. Mas eu não gosto. E ela foi na minha. Não obriguei, tá? Agora, a questão que eu falei, que eu não abro mão mesmo, é da roupa curta, isso eu não abro mão mesmo, tá? Porque minha esposa, ela pode ver o meu corpo, eu posso ver o corpo dela, nós temos templos do Espírito Santo, né? Nosso templo é santo, né, gente? Então vamos colaborar. Colabora Entendeu? com a tia. E a Camila também começou a trazer as coisas pra mim. Guilherme, eu gosto disso eu não gosto, disso aqui eu consigo aceitar, mas isso aqui eu também não abro mão. Uma das coisas que eu lembro até hoje que a Camila falou é mentira. Falou, Guilherme, mentira é uma coisa que eu não suporto e eu não vou aceitar no nosso relacionamento. Eu falei, não, tranquilo. Pode ficar tranquilo que isso aí também você não vai se desapontar comigo, não. E a gente foi conversando muitas outras coisas. Então, assim, a gente teve essa conversa, mas lembra? Eu não queria ser controlador, né? Então, todas as decisões ela tomou e eu tomei porque nós quisemos tomar. Ninguém obrigou ninguém a tomar. Porque justamente isso, o amor é o amor incondicional. Não que nós nos amássemos naquele momento porque a gente não se amava, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, tá, gente? Então, eu não posso me apaixonar do nada. Eu amo por quem eu conheço. E naquele momento estávamos nos conhecendo. E realmente, eu estava gostando da Camila que eu conheci. Que eu ainda conheço. Mesmo com as qualidades, com os defeitos, com as manias, né? Então, é muito importante isso no namoro e levar isso para o casamento, gente. A negociação. O que um consegue abrir mão pelo outro, o que o outro não consegue abrir mão. Falou, não, beleza. Porque tinha coisas que eu falava, isso eu não gosto. Ela falou assim, tá bom, eu sei que você não gosta, mas isso eu não vou mudar. Eu falei, tá bom. Eu tenho que respeitar isso nela. Por quê? Porque eu tenho que aceitar a Camila como ela é. Só que ela sabe que eu já não gosto de tal coisa. Isso é importante ela saber. O Guilherme não gosta de tal coisa. Vou tentar fazer de alguma forma que alivie pro lado dele. Mas ela falou, isso eu não vou mudar. Isso eu não abro mão. Se você quiser ficar comigo, vai ter que ser assim. Beleza. Entende? Então, assim, negociar. Tem coisas que nós conseguimos abrir mão e tem coisas que não. Né? Não estou falando aqui de mudar a essência, de mudar o teu caráter, não estou falando disso, tá? E justamente isso, o que a Nath falou, reconhecer os limites, que é o que eu queria que a Camila entrasse nisso agora, porque enquanto a gente estava rezando por esse momento, veio essa palavra para ela. Isso. E saber, reconhecer sim, saber até onde vai esse nosso limite. Porque isso não é uma imposição, uma barreira, né? Mas eu sabendo até onde eu posso chegar e passando isso para o meu companheiro, fica mais fácil, né, de se ter um relacionamento. Isso não só no namoro, né? Pai, filho, irmão, irmã. Como não reconhecendo o limite do outro, algo pode dar errado, né? Então isso veio em oração antes da gente entrar, que a gente estava aqui rezando um pouquinho antes. Isso veio muito forte para mim. Né? Reconhecer o limite, dar o limite, falar pro outro, eu chego até aqui, fora, passou desse limite, não dá. Sim. Tá? Isso é importante, o outro reconhecer. Primeiro nós mesmos, né? Que às vezes é difícil a gente se dar o limite, né? Então, primeiro nós nos dar esse limite e passar pro outro. O outro aceitando esse limite, o respeito, então já tá começando a fluir. Então... Sim. E isso é muito importante, gente, porque respeitar não quer dizer que você está concordando com a pessoa. Eu não concordo com 60%, 70% dos pensamentos da Camila, assim como a Camila não concorda com a maioria dos meus pensamentos, mas eu respeito ela e ela me respeita. E justamente isso, nós nunca vamos achar uma pessoa perfeita que encaixa do jeitinho que eu penso, do jeitinho que eu quero, porque na verdade isso é um egoísmo, tá? Eu lembro que quando eu rezava, eu pedia para Deus, Senhor, me dá uma mulher assim, me dá uma mulher assada, eu quero ter uma esposa desse jeito, né? Muita gente faz isso, né? Tem umas coisas que acontecem, faz tantos dias, eu não lembro o nome disso, tá, gente? E escreve uma cartinha falando para Deus como que você quer a pessoa. Gente, é a mesma coisa se você falar de Deus escolher e falar assim, eu queria o Guilherme assim, só que o Guilherme não é assim, e aí, Deus vai me descartar? Não, Deus não pode me descartar, porque acima de tudo Ele me ama, né? O amor, ele vem justamente sem colocar de condições. Guilherme, eu te amo se se você fizer isso, eu fico com você, tá, Guilherme? Se não, eu descarto você. E
eu e a Camila somos assim também. Eu não posso colocar condições para a Camila para eu estar casado com ela, para eu amar a Camila. Entende? Ela vai mudar, ela vai parar de fazer alguma coisa justamente porque ela quer. Mas o querer dela passa pelo amar, né? Eu amo primeiro para depois eu me doar. Eu amo primeiro para depois eu renunciar, né? E eu renuncio se eu quiser. E o outro tem que me aceitar assim. Eu não estou falando, gente, que eu tenho que aceitar qualquer coisa, tá? Não é aceitar qualquer coisa. Eu não gosto. Ai, por eu te amar, eu vou aceitar você me agredir verbalmente e fisicamente. Olha os limites. Né? Por eu te amar, eu vou aceitar você fazer isso comigo. Não, tudo tem um limite. Você tem que colocar um limite para as coisas dentro de um relacionamento, tá? Mas tem coisas que tá na essência no outro, que tá na personalidade do outro, que você não vai mudar. Por exemplo, eu sou lento demais. Eu sou lento e um dos meus pecados capitais piores é a preguiça. E isso incomoda demais a Camila. A Camila, tem dia que eu já me preparo para escutar, eu falo, putz, eu esqueci de fazer tal coisa, ou eu não fiz por preguiça, ela vai... Hoje eu sei que eu vou escutar. E, nossa, eu chego... É batata, eu escuto. Né? Então, assim, tem coisas que é complicado. Só que uma coisa importante também, dentro de um relacionamento, de um namoro, dentro de um casamento, é você já colocar quais são os teus sonhos, quais são os teus planos, né? Quais são os teus projetos. Por quê? Porque quando você chega e fala pra ele, ó, a minha vontade, meu projeto, meu amor, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? É que eu quero viajar pelo mundo evangelizando. E qual que é o teu? É ficar dentro de casa cuidando dos meus filhos. E aí, o que nós faz diante disso? Essa é a questão. Eu vou renunciar para isso? Ou ela vai renunciar ao sonho dela? Ou nenhum dos dois vai renunciar? Por isso que quem assistiu a live do namoro, Tempo de Conhecer, vai entender o que eu falei. Namoro é feito para acabar. Por quê? Porque namoro é tempo de conhecimento. Você vai conhecer o outro. E aí quando você conhece o outro, conhece os projetos do outro, os planos do outro, aí você fala, não, eu consigo suportar o outro do jeito que ele é, eu consigo aceitar o jeito que ele é, eu renuncio parte dos meus projetos para viver o projeto dele. Agora, se eu não consigo renunciar e ela também não consegue renunciar, o que a gente vai fazer? Vai acabar. E acabar de uma forma muito madura, né? Com muito respeito. Por isso que eu falo que namoro namoro é feito para acabar. Porque você conhece o outro e aí você vai ver se dá pra continuar ou não. E aí tem gente que bate no martelo, sabe? Tipo assim, não, quando ele casar ele vai mudar. Quando ele casar vai melhorar. Gente, o casamento, escuta o que a gente tá falando. O casamento, ele é espelho do namoro. Se o namoro é assim, o casamento vai ser assim. Entende? Por isso que antes de casar, todas as coisas têm que ser resolvidas no namoro. Anota isso aí, tá? Todas as coisas têm que ser resolvidas no namoro, conversada no namoro, entendeu? Porque o casamento vai ser espelho, vai ser idêntico. No casamento a pessoa não muda, tá bom? Beleza. Preparação do casamento. A gente decidiu casar. E agora? Eu lembro que quando a gente decidiu casar, a gente foi rezar primeiro, perguntar pra Deus se isso era uma vontade dele também. Porque nossas conversas sempre foram muito loucas, gente. Quem conheceu nós no namoro, falou, são dois doidos, só conversa, fala de tudo. Não tem dessa, não vou falar de, sei lá, de falar alguma coisa. Sexo, não vou falar com ele, não vou falar, não tem disso, tem que conversar. A gente falava de tudo. Então namoro era isso, conversa. E hoje o reflexo do nosso casamento tá sendo isso. Tudo a gente resolve com o quê? Com conversa. Quanto tempo a gente namorou? Perguntaram aí. Quanto tempo? Muito tempo, Anny. Muito tempo. Um ano? Um ano, aí a gente já começou na conversa. Vamos casar? Vamos comprar um apartamento? Vamos começar uma vida junto? Um ano a gente resolveu dar esse passo, né? Muito maduro, todos muito cientes, família ciente, tá? E com 1 ano e 8 meses, nós casamos. Ou seja, a gente noivou com 1 ano e casou depois de 8 meses de noivado. A gente noivou dia 1 de janeiro, né? A gente noivou na virada do ano.
E aí, 8 meses depois, a gente casou. Mas a história da decisão foi muito interessante, porque a gente foi rezar e perguntar pra Deus, e aí, Deus? A gente quer. A gente quer casar. E você, aí? o que você diz sobre isso? E cara, surpreendentemente, Deus falou, é vontade minha também, casa. E aí a gente foi fazer o quê? Conta. A gente foi fazer conta. Conta, gente. Por quê? Matemática. Matemática. Eu falei assim, bom, vão ser tantos convidados, vai ter música, vai ter esse prato, vai ter isso. Eu já falei, não dá pra casar. A gente foi rezar de novo. A gente foi rezar de novo. E aí a gente virou pra Deus e falou assim, Deus, não vai dar pra casar, não. Não, tá. Alguma coisa tá errado. Tá errado. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. A gente não tem dinheiro pra casar. Não, gente, de verdade, a gente decidiu fazer o mais simples do simples. Porque a gente já sabia que casar custa caro. E aí a gente falou assim, vamos fazer o simples do simples? Vamos. E mesmo assim não deu jeito. E aí a gente foi rezar, falar isso pra Deus, e a resposta foi mais surpreendente ainda. Ele virou assim, Guilherme, eu sou Deus ou eu não sou? Eu falei que é pra casar, então casa. Aí nós olhamos um pro outro. Falou, tá falado. Bora a gente casar. não pediu um help? Né? Toma. A gente levou uma dessa e ele falou, não, é pra casar sim. E a gente falou, beleza, vamos casar. Só que o mais da hora é que tudo que você vai fazer na vida, você não faz sozinho. Você sai partilhando. E eu partilhei com meus amigos, tudo, e ela também. Gente, surpreendentemente, Deus foi providenciando tanta coisa na nossa vida. Eu falei, em 8 meses não vai dar conta. A gente não vai conseguir Porque- ter dinheiro pra tudo, organizar tudo. E tudo a gente correndo atrás que a gente queria fazer do nosso jeito. É, né? e porque a gente fez justamente isso, né? Eu falei assim, quanto dinheiro nós vamos guardar por mês nesses 8 meses pra casar? Gente, não batia a conta. Não batia a conta. E aí, surpreendentemente, as coisas foram começando a acontecer. A gente foi partilhando com alguns nossos amigos, falou, não, pode deixar, isso aqui eu pago. Não, isso aqui pode deixar que eu faço. Teve gente que falou assim, não, compra só o material, a mão de obra eu não vou cobrar não. Claro, uma coisa que você tem que entender, eu e a Camila, nós não ficou sentado, fazendo nada, esperando a graça acontecer, as coisas caírem do alto. Não, a gente deu nossos pulos também. Trabalhamos, fizemos nossos bicos, tudo. Ou seja, Deus agiu naquilo que a gente não conseguia agir e fazer. Mas o que era possível o Guilherme e a Camila fazer, Deus deixava para nossa responsabilidade. Agora aquilo que a gente não conseguia, aquilo que era impossível para nós, Deus veio com a sua providência e fez acontecer. Sim. E, gente, o casamento foi perfeito, foi maravilhoso, entendeu? Foi melhor do que a gente esperava. Muito melhor do que a gente esperava. É. E alguma coisa que quer falar sobre isso? Não, e assim, só pra complementar, né, um pouquinho da parte financeira, porque a gente ficou com muito medo. Só que foi tanta providência em cima de providência que a gente casou apenas com a questão da dívida do financiamento do nosso apartamento. O restante, tudo zeradinho. A gente entrou no casamento sem dívida nenhuma. Sério. E a gente chegou da nossa lua de mel sem dívida. Ou seja, a gente pagou o casamento, pagou a lua de mel e não devia nada. Porque foi tudo providência. A gente correu atrás sim, se matamos para trabalhar, para fazer as coisas, mas Deus também foi provendo tudo, né? Então isso que foi muito interessante. E quando a gente se casou, veio o tempo da adaptação. O bendito. O bendito da adaptação. Gente, é muito complicado. Ela antes de morar comigo, ela tinha a família dela, os hábitos dela, a cultura familiar dela. A minha rotina, as minhas coisas, o meu jeito. E eu tinha a minha família, os meus costumes, a minha cultura familiar, o meu jeito, as minhas coisinhas. E quando nós casamos, tudo isso entra em conflito. A cultura dela contra a minha, né? As atitudes dela contra a minha. E se a gente não dialogar, não souber conversar nesse momento, muitos casamentos já acabam aí logo no começo. Porque você já pensa assim, nossa, não era pra mim. E legal, porque a gente sempre conversou muito. A gente sempre deixou muito claro o que eu pensava, o que eu queria, o que eu almejava, o que eu sonhava. E mesmo assim, logo no início do casamento, foi um choque, sim. Falando, nossa, isso que a gente conversava e tem tanta coisa assim divergente. Mas é isso que é o ser humano. A Camila, do jeito dela, pensamento dela. E o Guilherme, do jeito dele, pensamento dele.
Então... E tem uma coisa que me machucou muito. A gente pode falar porque a gente já superou, tá, gente? Uma dica. Tudo que você não superar, você não joga em público, não. Supera primeiro com a tua esposa, conversa com ela. Tudo que você superar, você pode jogar pro público como dizer, compartilha, como testemunho de vida. Tanto que no começo, a Camila chegou até a falar pra mim, nossa, a gente não casou muito cedo, não? Verdade, gente. Ele ficou sentido. Nossa, aquele dia eu fiquei muito chateado, de verdade. Porque eu virei pra ela assim, como você tá perguntando isso, sendo que tudo que Deus fez pra gente casar, tudo que aconteceu pro casamento acontecer, você ainda questiona, né? E aí ela falou assim, nossa, é verdade. Então a gente foi conversando, foi rezando sobre isso e a gente resolveu. Mas aquilo foi difícil de engolir, hein? Aquilo lá me machucou de verdade. Mas hoje, graças a Deus, já passou. Mas por que a gente está contando isso? Para você ver e entender que casamento, ele é bom demais. Só que ele tem os seus desafios desde o início. Por isso que eu falo que quando você, no namoro, depois que você casa, você tem que negociar. Você vai ter que ceder muitas coisas, né? Eu estava até falando aqui das palavrinhas com a Camila. O que a gente conversou, amorzão? Enfim. Tava aqui no... Que a gente tinha... Enfim, eu não vou achar aqui agora. Mas a gente falou negociar, ceder, tolerar o outro, né? Então é tudo isso que tem que acontecer e que é muito difícil no começo, né? Ainda mais para duas pessoas assim que o nosso gênio, por mais seja distinto, os dois é muito orgulhoso. Já passar por cima desse orgulho já foi uma baita, vamos dizer assim... Vitória. O orgulho ainda existe, né? Mas hoje eu confesso que eu sou muito menos orgulhoso do que eu era antes. A Camila também, eu devo reconhecer isso nela. Porque são duas pessoas muito orgulhosas que casaram e a gente viu que para dar certo, o orgulho tinha que falar menos, né? Mas antes da gente continuar esse papo, a gente vai responder a pergunta que o pessoal esperou faz um mês, né? Para responder essa pergunta, que foi, Guilherme, beleza, você falou lá na live sobre namoro, na live sobre solteiro, na live sobre afetividade e sexualidade, que eu não posso fazer sexo antes do casamento, que é só depois do casamento, e aí saiu aquela pergunta clássica, e se eu não gostar? Né? E aí eu falei pro pessoal, né? A pergunta só vai ser respondida na live do casamento. Então a questão é, e se eu não gostar? Na verdade não tem dessa quando o casal conversa. Não tem dessa quando o casal tem diálogo até para o sexo. Por quê? Uma partilha, né? Você dá licença, né, amorzão? A partilha foi o seguinte. Eu fui fazer um carinho na Camila, né? Fui fazer um carinho nela e aí ela virou pra mim e falou assim, amor, assim não é muito bom. Eu preferiria, assim seria melhor. Ela pegou a minha mão, levou até onde tinha que levar, né? E fez, e mostrou pra mim a forma que mais agrada a ela. Cara, aquilo foi surpreendente. Aquilo foi muito louco. Por quê? Porque não existe agora essa quando a gente conversa, e se eu não gostar? Porque ela tá falando pra mim como ela gostaria que fosse. E muitas vezes eu também falei, amor, eu gostaria que fosse assim, não assado. Então, se você depois que casar não conversar com a tua esposa sobre sexo e falar pra ela, quando nós fazemos sexo, isso aqui eu não gosto, mas isso aqui eu acho melhor, cara, você nunca vai gostar mesmo. Entende? Não vai gostar mesmo. Então eu ainda bato no martelo. O outro não é objeto para você fazer um test drive e falar, não gostei, deixa quieto. Não é test drive. Então, no namoro, você não tem que fazer test drive com ninguém. Você não tem que usar ninguém. Sexo é depois do casamento, sim. E depois do casamento, conversa. Aprende a conversar. Ah, Guilherme, eu tenho vergonha. Nós temos vergonha de tanta coisa. Nós não temos vergonha de muitas coisas. Mas para falar com a tua esposa ou com o teu esposo sobre sexo, daquilo que você não gosta, daquilo que você gosta dentro do sexo, poxa, né? Então, assim, respondida a pergunta, então não tem dessa e se eu não gostar. Você vai gostar. Sabe por quê? Porque você ama, você conhece e você conversa. E quando você conversa, mano, o negócio tem de render. A Brenda, e dessa história linda veio o Bento. Veio o Bento. Né? E justamente, é o que
Você quer falar mais alguma coisa? A gente já pode entrar nessa parte. Não, já podemos entrar para conseguir explanar todos os tópicos que nós temos ainda para hoje. Isso. E aí foi quando a Camila engravidou. A Camila engravidou depois de 3 meses de casado. Muito rapidamente, né? A gente queria aproveitar 2 anos de casamento, viajando e curtindo. Mas não foi os planos, né? Nós tentamos realizar o método Billings, tá? Explicando um pouquinho mais sobre. Nossa ideia não era engravidar logo de início. Porém, eu tenho muito problema hormonal. Eu não tenho mais tireoide, por vários problemas de saúde que eu tive que fazer uma cirurgia de retirada total. E por conta disso, a tireoide ela controla todos os hormônios do meu organismo. E por conta disso... É descontrolado. Totalmente desregulada. Então, quando a gente estava fazendo o acompanhamento pro método, até a Adriana chegou a comentar com a gente, falou assim, vamos tentar. Nunca peguei um caso assim, diferente desse, né, que tem um problema hormonal no meio. Vamos vendo. Vamos com calma, né, pra não ter nenhum deslize aí. E a gente foi acompanhando. Só que justamente no dia que falou assim, tem uma janela aí, mas vamos lá, amorzão. E aí nesse dia que o Bento resolveu vir ao mundo. Tá. Né? Então, pra quem não conhece, procura saber melhor sobre o método Billings. Funciona. Conhecemos pessoas. É um método 100% comprovado cientificamente e biologicamente. Muitas mães já fazem esse método por anos. Não é tabelinha, não tem nada a ver, tá? É um método que dá certo. Conhecemos casais que dá certo, é um método natural. Só que a Camila tem um problema que impede isso dela, tá? Enfim, ela recebeu a notícia que ela estava grávida. Quais foram os sentimentos, Camila? No dia, eu falei assim, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Eu não estou preparada. A primeira coisa, a mãe nunca está preparada para nada, né? Não estou preparada. Eu aí fiz um teste logo para comprovar se sim ou se não. Minha dúvida, que foi de 1 dia de atraso de menstruação. Falei, estou grávida. E acordei aqui, fiz o teste da farmácia mesmo rapidinho. Do jeito que eu já tive a notícia, eu vim tomar café e fiquei muda. Falei, pronto, tô grávida. Aí já começou a passar aquele filme na minha cabeça. E agora? O que eu vou fazer? Eu não conheço nada, eu não sei nada. Eu nunca cuidei de criança muito próxima, assim, de mim. Eu não sei nem trocar uma fralda. O meu trabalho, meu Deus. Que eu tinha tanto plano de curtir um pouco a vida. Aí veio o medo, insegurança. Não é a hora. Vem tudo na cabeça. De tudo negativo. Aí o Gui acordou, e aí amor, o que deu? Falei, vai lá pra você ver o resultado. Ai, que legal, eu vou ser pai. Eu falei assim, você vai ser pai, eu vou ser mãe. Mas só que eu falei animado pra ela pra não deixar ela desesperada, mas por dentro eu tava quase morrendo aqui também. Foi um desespero, porque eu não contava, né, com o momento. E hoje eu vejo, assim, quando é o melhor momento? A gente casou aberto à vida. Deus sabe qual que é o melhor momento para que seja dado o sopro da vida. Sim. E assim, quando seria o melhor momento? Eu não sei. Se eu esperasse mais um pouco, talvez a ideia nem fosse ter filhos, que a gente vai pondo as prioridades. Quais são as suas prioridades de vida? Era emprego na época, mas e aí? Até quando que eu vou ficar postergando isso? Mas e a vontade de Deus? Como que fica? Então, passava tudo isso na minha cabeça, né? 9 meses dá pra gente se preparar, né? Tem um tempo longo até aí. Quando eu vi, a barriga já tava grande, já passou 5 meses. Menininho, beleza, menininho, aquela coisa. Menino, é apaixonada na mãe. Aí você já começa a ficar, né, mais interagindo com aquilo, já vai melhorando o seu ânimo, vai passando aqueles pensamentos ruins. E vai surgindo ajuda, e a família já vai, né? Então, assim, tudo vai colaborando para que seja um momento bem vivido, né? Frutífero, que seja um momento de alegria, tá? Então, a gente tem muito pensamento negativo, principalmente de falta de preparo. Será que eu vou ser uma boa mãe? Você não vai saber até você ser. Isso eu tenho convicção. Uma pessoa que a gente conversou com muitos pais, mães, né? E eles falaram assim, gente, não se preocupe. Quando o filho nasce, o pai nasce junto e a mãe nasce junto. Gente, de verdade, é extinto, né? Quando o Bento nasceu, parece que o pai
caiu assim, né? Surgiu, o Guilherme pai surgiu. E cara, como eu tô amando ser pai. É a melhor coisa do mundo ter um filho. Nossa, demais, verdade mesmo. É a melhor coisa do mundo. Só quem é pai, só quem é mãe pra saber. Não me arrependo em nenhum momento, né? Tanto que a gente daqui a alguns anos, a gente quer ter a Aninha. Hoje o Ben tá com 1 ano e 5 meses, muito bem. É uma graça, é uma bênção nas nossas vidas, na vida da nossa família, né? Não tem como hoje a gente enxergar uma vida sem ele hoje. É muito engraçado. Antes que a gente não me enxerga com o filho, hoje a gente não se enxerga sem o filho. E antes da gente seguir, é até um detalhe justamente no namoro. No namoro você já tem que conversar e saber se o teu parceiro ou tua parceira é aberto à vida. Porque, gente, o casamento ele só é válido quando o casal tem filhos, está aberto para ter filhos. Se o teu parceiro ou tua parceira não está aberto, o namoro acaba aí. Estou falando aqui para um namoro cristão agora, né? Tudo que a gente está falando aqui, gente, serve para quem é cristão e para quem não é, tá? Mas nessa questão agora é para cristão. Acaba aí. Por isso que tem que conversar muito no namoro. No namoro, antes de casar, por isso que eu falo que a gente tem que acertar todas as coisas. Tá aberto a vida? E a vida financeira? Como é que vai ser a nossa vida financeira? Qual é o destino do nosso dinheiro? A gente vai guardar dinheiro, a gente vai poupar dinheiro, a gente vai investir, né? Vai ser o nosso dinheiro ou vai ser o teu dinheiro e o meu dinheiro? Porque num casamento não existe, gente, meu dinheiro e o dinheiro da Camila. Não é assim, é o nosso dinheiro. E é um momento assim de transição, né? A gente está saindo da casa dos pais para ter uma vida, né, vamos dizer, independente. Será que eu vou conseguir? Será que nós, né, a partir do momento do casamento, os dois passam a ser um? Será que nós dois vamos conseguir, né, sustentar uma casa? Né, tem um monte de coisa, não é apenas, casei, tem várias coisas que implicam na rotina num lar, de uma casa, com filhos, enfim. Será que surge esse medo? Né, Surge a insegurança, porque assim, vamos falar homem agora. O homem é o provedor da casa, né? O homem é o cabeça da casa. E nós, homens, sentimos muita insegurança muitas vezes. Nossa, será que eu vou dar conta? Né? Porque a gente recebe um peso nas costas. Mas quando isso que é legal, quando você encontra uma pessoa, uma mulher, que agrega na tua vida, que ajuda você a crescer, que ajuda você a caminhar e conquistar as coisas, irmão, é outros 500. Porque assim, se você assume essa responsa sozinho, cara, você vai ficar desesperado mesmo. Mas quando você conta com a outra e fala assim, não, ela é minha parceira, ela vai lutar comigo, ela vai conquistar as coisas comigo. E hoje eu vejo perfeitamente o Guilherme solteiro e o Guilherme depois de casado. Eu amadureci muito com a Camila e a Camila amadureceu muito comigo. A gente conquistou uma casa, a gente conquistou um carro, a gente conquistou um filho, né? A gente está criando uma família. Então, assim, nós conquistamos coisas juntos e isso é legal. Mas a responsabilidade de ser provedor da casa não foge, lógico que não. Mas, por exemplo, quando a gente casou, eu ganhava mais que a Camila. Hoje, o tempo mudou, aconteceram algumas coisas na minha vida que agora a Camila ganha mais do que eu. Né? E aí a gente tem que trabalhar esse orgulho na gente. Né? A Camila é mais importante que eu. Não, gente. Não é assim, a gente tem que ser humilde nessas horas. Estou falando isso, estou expondo isso, porque muitas pessoas vêm falar comigo sobre isso. Guilherme, minha esposa ganha mais do que eu, inaceitável. Eu falei, inaceitável por quê, irmão? Glória a Deus que a tua esposa ganha mais. Se você puder ganhar mais que ela, amém, mas se não puder, você vai fazer o quê? Né? Então, assim, vida financeira, como vocês vão se planejar para isso? Tanto que eu e a Camila, a gente investe hoje. A gente investe o nosso dinheiro, a gente poupa o nosso dinheiro, nós temos uma reserva de emergência para caso alguma coisa aconteça. Então a gente tem esse planejamento familiar, planejamento financeiro. Né? E o meu é dele, o dele é meu, não tem, o meu vai ser para mim e o dele vai ser para nós. Assim, gente, como que a gente separa o dinheiro hoje? Muitas vezes as pessoas perguntam. Por exemplo, eu tenho meu salário, a Camila tem o salário dela. Eu uso o meu salário e ela usa o salário dela da forma que ela quiser. Mas antes nós temos a responsabilidade da casa, que é o quê? Parte do meu salário vai pagar isso da casa. Parte do salário da Camila paga isso da casa. O que sobrar para mim, o que sobrar para ela, ela gasta do jeito que ela quiser, eu gasto do jeito que eu quiser. Só que faltou dinheiro para mim, Camila? Me dá. Faltou dinheiro para Camila? Guilherme, me dá. Entende? Então assim, o dinheiro é nosso,
mas cada um faz o que achar melhor depois que assumiu todas as responsabilidades. Ou seja, primeiro a gente recebeu, primeiro a gente paga a conta, investe o dinheiro, poupa o dinheiro, e o que sobrou depois de pagar a conta e investir, poupar esse dinheiro, aí sim eu posso fazer o que eu quiser. Mas se faltar uma hora eu tenho que socorrer ela e ela me socorrer, entendeu? O dinheiro é nosso, não é meu e nem é dela. E é importante o tempo de poupar, que em momentos em crise não há desespero. Entende? Por enquanto, né? Por enquanto. Ai, meu Deus. Então, e voltando, então, os trabalhos de casa, namoro, você já tem que conversar sobre isso. E aí, os dois trabalham? Se os dois trabalham, vamos repartir os afazeres da casa. Ó, você vai lavar a louça, você vai lavar o banheiro, você vai fazer janta em tal dia, pode deixar a janta que eu faço tal dia, né? Quando chegar o filho, como é que vai fazer? Não, você pode trocar a falta tal dia, você pode ajudar a cuidar do filho. Então, assim, se os dois trabalham, os dois têm que cuidar da casa. Porque a casa é dos dois, a casa não é da esposa. Responsabilidade do casal. A responsabilidade é do casal. Agora, por exemplo, se só eu trabalhasse, a Camila não, beleza, ela vai ficar cuidando dos filhos da criança em casa enquanto eu trabalho. E mesmo assim eu poderia ajudar com algumas coisas, não tem problema nenhum, né? Eu não sou de açúcar, eu não sou um cara mole, né? Eu sou homem. Né? Mas no namoro já conversa, e aí? Como que vai... Vamos casar? Vamos. E aí? Vamos separar então os afazeres da casa. E aí depois que casar, acerta já o negócio. Como que vai ser a educação dos filhos? Vida sexual? Dá uma conversadinha, não precisa entrar muito detalhe e fala com muito respeito, com muita caridade, porque senão o pensamento do outro já começa a ir mais longe e vai querer propor coisa que não deve no namoro, né? Mas às vezes o diálogo, né, equilibrado e com santidade é muito importante nessas horas. E maduro. Maduro, principalmente. E aí, quais são as prioridades, projetos que a gente já conversou sobre no começo do namoro, e também a vida espiritual. E aí, como vai ser a nossa vida espiritual? Ou seja, não deve se perguntar, porque já tem que acontecer desde o namoro. Porque se você reza no namoro, você leva isso para o casamento. Ou se você pensar, depois que a gente casar, a gente começa a rezar, você não vai rezar, irmão, né? Enfim, voltando então para quando a gente descobriu que estava grávida. O Bento chegou. Quando o Bento chegou, gente, os meus primeiros 4, 5 meses foi difícil demais. Verdade. Isso fica a dica para os namorados, para os noivos e para quem já é casado e vai ter filho, tá? O que acontece quando o filho chega? Isso é instinto, isso é natural da mulher, ela não faz por maldade, tá? A Camila começou a focar demais no Bento e me deixar um pouquinho de lado. Por quê? Porque nos primeiros meses, o filho ele precisa demais da mãe. Então a Camila ia tomar banho pensando no Bento, jantava pensando no Bento, cagava pensando no Bento, trocava de roupa pensando no Bento, cuidava do Bento pensando no Bento. Enquanto o esposo ficava de lado, né? E nessa época, quem já tinha me alertado sobre que isso poderia acontecer era o Padre André, né? Ele está até assistindo a gente aí na live. E eu me preparei psicologicamente para isso. Não, tô tranquilo, já sei que vai acontecer. Gente, não tem como. Uma coisa é você saber que acontece. Outra coisa é você viver aquilo. E a coisa mais ruim da vida, aí eu senti um pouco do que Jesus sentiu na cruz. Vou dar o exemplo. A Camila não dava atenção para mim, a Camila não dava carinho para mim. Mas eu tinha que dar atenção para Camila e tinha que dar carinho para Camila e tinha que estar ali a todo momento dando força para ela, ajudando ela a todo momento. Ou seja, eu dava e não recebia nada. E aí eu aprendi o quanto eu amava essa mulher. De verdade, gente. Nesses primeiros 5 meses que o Bento chegou, eu vi o quanto eu amo a Camila. Porque eu vi o quanto eu deixei e abri mão de muita coisa por causa dela. E na época, gente, a gente começa a pensar muita besteira, a grama do vizinho fica mais verde, né? E eu ficava com raiva dela e do Bento, e o Bento não tinha culpa disso. E aí que é o pulo do gato. Muitos casamentos acabam quando o filho chega, porque isso acontece, né? E foi muito difícil para mim, porque eu tinha que dar atenção, carinho para ela enquanto eu não recebia nada. Eu me senti um pouco solitário. E quando eu partilhei com ela, depois dos 5 meses, porque depois daqueles 4, 5 meses... Acalma, a mulher começa já a dar mais para você, porque a criança já está mais tranquilo. Porque, gente, de verdade, no começo é muito difícil, né? É muito exaustivo. E, lógico, depende de cada casal, da realidade de cada casal e de como cada filho vem. O Bento no começo veio dando muito trabalho. Hoje, graças a Deus, o menino só sabe rir, comer, né? E dormir.
tá e dormir dormindo, e gente. fazer cocô. Só isso. E brincar demais, né? Eu amo brincar com ele. Mas antes não. Então foi muito difícil isso pra mim. E quando eu partilhei isso com ela, ela falou assim: Guilherme, por que você não falou isso pra mim? E eu falei pra ela: eu não falei porque eu conheço a minha esposa. Você se cobra demais, Camila. E se eu falasse isso pra Camila, ela ia tentar se dividir em dois pra dar atenção pro Bento e pra mim. Ela ia ficar louca, depressiva e ia ficar pior ainda. Então eu guardei isso no silêncio. Eu rezava muito. As tentações também eram muitas. Porque quando você tem o carinho da mulher, você já é tentado, gente. Muita bosta passa na cabeça. Como eu falei, a grama do vizinho fica mais verde. Muitas tentações acontecem. Mas eu passei por tudo isso, sabe? Me mantive em oração, me mantive fiel a ela. Né? E eu tenho orgulho de falar nessa hora. Não, parceiro. Fui homem. Eu fui homem. Ao contrário de muitos que falam, peguei um monte. Não, eu fui homem, cara. Eu fui homem, aguentei. Então, assim, é muito difícil, né, nesse momento. E nesse momento, nesses 5 meses, eu vi o quanto eu sou loucamente apaixonado por essa mulher, né? O quanto que eu amo ela e é até o fim. Só que até o fim é com diálogo, com respeito, com conversa, né? Tem que ter tudo isso aí. Né? Sim. Quer falar uma coisa? Vamos para o último tópico. Vamos para o último tópico. Pra fechar com chave de ouro. E o último tópico, que é muito interessante. Tem muito assunto, gente, mas a gente deu uma separada pra dar uma, né, o tempo ajudar com tudo isso. Né? Seguinte, a gente tem um OSC, Operação Salva Casamento. A gente deu o apelidinho para esse momento que a gente vive. Eu e a Camila, a gente aprendeu a cada 6 meses, uma vez por ano, a gente lavar roupa suja, mas lavar roupa suja geral. O que a gente faz? A gente fala assim, estamos precisando conversar. Eu falei, beleza. Isso já começa a preparação em 2 dias antes. Meu Deus, vai ter aquela conversa, aquele climão depois. E aí, vamos se preparar já. Né? E aí a gente reza, entrega a conversa que a gente vai fazer, e aí a gente vai conversar sobre 5 assuntos. Primeiro assunto, atitude individual e como casal. A Camila fala pra mim o que tá incomodando nela demais, né? No individual e como casal. E eu também falo pra ela, não tô gostando disso, né, que tá acontecendo. E de nós também não tô gostando muito disso, não. Segunda coisa, atitude profissional. Isso deu um bafafá, gente do céu. Comenta ou deixa sem? Vamos comentar. A gente foi falar um pouco da vida, do que a gente estava enxergando do outro como profissional. E que palavra que eu utilizei? Estacionada, gente. Eu não queria usar. Eu sou estacionada. Eu não queria usar essa palavra. Assim, a Camila estava trabalhando, ela estava fazendo muita coisa, só que tinha eu não sei se era curso, o que era. Aí eu fui falar para ela, mas eu me expressei mal. Eu falei assim, mano, para de ficar estacionado e vai fazer o curso logo. Porque você tem que se profissionalizar mais, você tem que ficar uma pessoa melhor. Ela, oi? Rapaz, foi um bagulho doido. Enfim, então a gente fala um pouco sobre a atitude profissional do outro. A gente conversa também sobre espiritualidade. A gente fala onde está ruim e aonde está bom na questão da espiritualidade. Né? Como casal e como individual. Falou, amor, a gente está rezando menos. A gente não está fazendo... E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se aproximar de Deus, a gente tem que ser íntimo de Deus e ser íntimo do outro. E também o quarto... São 6, né, amor? O quarto tópico é sobre família. Ei, gente, esse tópico também dá problema, hein? Sua família, Guilherme? Porque eu não tô gostando que a tua mãe dá um chega pra lá nela. Tá parecendo que ela tá casada. O casamento é... Gente, olha... Assim, é muito loucura. O outro tópico também é sobre planejamento familiar, financeiro. A gente conversa, nosso dinheiro tá assim, nosso dinheiro tá assado. E aí, o que a gente vai fazer com esse dinheiro daqui pra frente? Como que a gente pode melhorar isso, né? E o último é sexo. A gente vai falar, não tô gostando disso no sexo, gostaria disso. Tá bom, amor, é sexo assim? Tá, não tá não. Eu queria isso, eu espero isso, não sei o que. Claro, respeitando sempre o outro. Gente, parece que não, mas até dentro de um casamento, se você não vigiar, você torna da tua esposa, o teu esposo um objeto também. Porque quando você visa só o teu prazer, você tá fazendo do outro um objeto. Então eu tenho que visar pelo prazer dela, entendeu? Antes do meu. Uma vez eu ouvi, você quer louvar a Deus, dê prazer à tua mulher, né? No trono de vocês, né? No sagrado que é a cama.
né? Porque o altar do casal, melhor do que o trono, né? O altar do casal é a cama, né? Então, na cama é onde você faz todo o louvor, todo o sacrifício, né? Ali, todo esse prazer junto com Deus. Então, e aí quando a gente ia nessas conversas, era muito legal. A gente começa conversando uma boa. Daqui a pouco a voz vai aumentando. Aí eu falo pra Camila, calma, a gente só tá conversando. Aí só pra se acertar. Aí é o contrário, né, amor? Aí é eu. Guilherme, fala mais baixo, os vizinhos estão escutando. Não é assim também, não. Então é assim, a gente precisa ter essa conversa, gente, é saudável. E aí a gente reza primeiro, vai conversar sobre tudo isso. Aí na hora que um começa a exaltar, o outro fala, amor, baixa a bola, a gente só tá conversando, tá? E aí beleza, então, e aí a conversa vai fluindo. Isso é muito importante, isso é muito bom pro casal. Outra coisa também, a Camila, ela me faz feliz, mas ela não me faz completamente feliz. Só Deus me faz completamente feliz. E a mesma coisa pra Camila. Eu faço a Camila feliz, mas só Deus faz a Camila plenamente feliz, né? E assim, gente, num casamento, uma pessoa, desde o namoro, né, pra verdade, uma pessoa ela só pode fazer parte da tua vida quando ela chega pra agregar. Quando ela chega pra crescer junto com você, entendeu? Não aquele casal que fala assim, não, você é só minha, você começa a falar dos defeitos do outro, que ninguém vai querer você. Pô, não é assim. Tanto que nós dois, quando a gente vai sair às vezes, eu viro pra Camila e falo assim, você vai assim? Ajeita esse negócio, filho. Um perfume, batom, penteia o cabelo, coloca um sapato. Eu quero minha mulher bonitona, né? Você vai sair comigo, você tem que sair bonitona. Entende, gente? É diferente do que eu falei lá no começo. Não, o Guilherme é machista, não gosta de roupa curta. Não, é diferente de quando você quer tua mulher bem vestida. Quantas vezes eu falei, não, passa um perfume, passa uma maquiagem nessa cara, coloca uma roupa top, que eu quero minha mulher bonitona pra mim hoje, porque hoje eu saí e hoje eu quero minha mulher bonitona. E aí o resto vocês sabem o que acontece depois. Né? É festa. Então, e é justamente. E a Camila a mesma coisa também. Às vezes eu falo assim, amorzinho, tá na hora de fazer essa barbinha, né? Tá na hora de cortar esse cabelinho, porque não vai sair. Eu quero meu esposo bem apresentável. E outra coisa também. De terça-feira eu jogo bola. E de sexta-feira a Camila joga vôlei. Nós temos nosso tempo individual. Isso é muito importante. Isso é fundamental, galera. Vocês são casados, tá? Mas uma coisa que você tem que entender. Ninguém manda em ninguém. Ninguém é prisioneiro do outro. Eu estou com a Camila porque eu a amo e porque quero estar com a Camila e respeito por isso, né? E a Camila comigo a mesma coisa. Então eu preciso ter o meu tempo. Ela precisa ter o tempo dela. Ela precisa ter as amizades dela. Eu preciso ter os meus amigos. Porque isso é um relacionamento saudável, né? Aquele relacionamento que só vive os dois naquele mundinho não dá muito certo. E se você não se enxerga nessa realidade dele ter o tempo saudável com os amigos dele, sem você por perto, você não confia. Então, pera lá, tá na hora de reavaliar esse seu relacionamento. Né? E, gente, e assim, não é porque eu posso sair que eu vou pra qualquer lugar também, né? Eu não sou mais solteiro, eu estou casado. Então, eu não vou pra qualquer lugar. Assim como a Camila também não vai pra qualquer lugar, né? E a Camila sempre me fala, amor, estou em tal lugar, assim como eu falo pra ela, eu estou em tal lugar, né? Por quê? Mas Guilherme, você não acabou de falar que cada um tem teu espaço? Não, mas eu tenho que, eu respondo a Camila me responde. Nós temos que dar satisfação pro outro, porque eu não tô solteiro, eu tô casado. Por isso que a Camila falou, é muito importante as questões dos limites. Eu preciso ter o meu momento, o meu espaço, sim. Mas eu tenho sim, eu sou obrigado a dar satisfação pra Camila com as coisas que eu tô fazendo e aonde eu tô. E quando se ama, isso não se torna um peso, de forma alguma. Né? Não é um peso, é automático. Eu mando mensagem e falo, amor, tô em tal lugar conversando com tal pessoa, daqui a pouco eu chego em casa, Ele tá? nem gosta de conversar. Né? Gente, tá acabando, nós temos 20 segundos. Enfim, seguinte, a gente vai marcar uma outra live, a gente vai conversar um pouco mais. Depois eu vou soltar essa live no YouTube. Peço que vocês compartilhem com outros casais, fazendo favor, tá? E eu também vou deixar umas perguntinhas depois nos stories.
E vocês também podem deixar uma perguntinha nos stories que a gente vai soltar lá, tá? Interage pra gente continuar conversando. Deus abençoe você.